Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e animados para a nossa última aula. Última não, penúltima aula, depois nós temos mais uma aulinha. Eu quero que vocês recebam um abraço, estou com saudade de todos vocês. Vocês tiveram aula com alguns professores diferentes, mas eu tenho saudade também de poder dar aula para vocês nesse presencial e estar nesse tempo junto, mas Deus sabe todas as coisas. Então, nós vamos para a nossa aula e eu creio que essa aula é uma aula muito importante, é uma aula que faz toda a diferença nas nossas vidas e naquilo que Deus tem para nós, para nossa caminhada como seguidores de Cristo, também como líderes daquilo que Deus tem para a nossa vida, de pessoas, e que você possa prestar bastante atenção para que nós possamos ter uma melhor aula. Eu quero orar com você nesse tempo para que a gente possa ser abençoado pelo Senhor e pela sua palavra. Deus, nós te agradecemos pelo seu poder, pela sua graça, e que o Senhor, como ó Deus, está nessa aula, Senhor, faça de novo em nós, quebra o vaso, e que nós possamos, ó Pai, ser vaso na mão do oleiro, como o Senhor propõe para nós nesse tempo. Que o Senhor manifeste o seu poder, do seu amor, do seu cuidado sobre nós, e que nós possamos ver e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias e nesse tempo, para que nós possamos aprender a ser cada dia mais homens e mulheres que perdoam, que são perdoadores, que as características do Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós seja impresso no nosso coração a partir de agora. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Essa aula 11, a penúltima aula, depois nós temos só mais uma aulinha, como eu disse, chama-se perdoador. É uma das características mais importantes daqueles que seguem Jesus, serem perdoadores. Perdoador é algo diferente, é algo que somente o cristão consegue fazer com graça, porque é algo que está incutido no nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 14, a palavra do Senhor diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Nesse momento que nós vivemos, nos momentos que há diferenças entre pensamentos, diferença entre coisas e pessoas, nós precisamos aprender a sermos perdoadores. Em algum momento da nossa vida nós sofreremos injustiça, todos nós vamos sofrer injustiças, todos nós vamos sofrer ofensas. Eu não sei se você está sofrendo isso nesse momento, mas se sim, já cabe nessa aula. E isso pode gerar machucaduras, pode gerar problemas e pessoas que vão ficar ofendidas por algum tempo. Quem já não sofreu uma ofensa, ou quem já não foi machucado por palavras difíceis, palavras rudes, palavras que feriram o seu coração, o seu sentimento, e essas situações provavelmente deixaram você tristes, chateados. Vocês ficaram provavelmente um tempo amargurados com alguma palavra que alguém falou para você que não era agradável. E quando isso acontece, nós precisamos entender que nós devemos perdoar. Perdoar é a resposta para que a gente possa viver bem e viver melhor do que aqueles que nos ofenderam. Então, George Herbert fala: aquele que não perdoa ou o outro detona a ponte que ele mesmo terá que atravessar. Então, você precisa entender que você precisa ser um perdoador. Perdoar significa cancelar, quitar uma dívida ou remir alguma coisa. Então, liberar ou cancelar uma obrigação. Perdoar não é guardar ressentimento, nem deixar no seu coração um sentimento de vingança, mas é ser uma pessoa mais madura, que possa nesse momento não só perdoar, mas também deixar para trás tudo isso. Porque muitas das vezes, quando nós não conseguimos perdoar as pessoas, cresce em nós um sentimento de vingança, um sentimento de tristeza, um sentimento de raiva, um sentimento de angústia, dependendo de quem foi quem liberou aquela palavra para você. Ou você fica amargurado, chateado, ou você fica pensando: será que é verdade isso mesmo? Será que não é verdade?
E isso faz com que você perca o melhor de Deus para a sua vida. Isso faz com que você não consiga viver ou sobreviver de uma maneira digna. O perdão é essencial na nossa vida. Então, falar sobre perdão é fácil, mas quando eu e você precisamos perdoar, nós começamos a ficar nervosos, nós começamos a nos irritar. Perdão é algo que provavelmente vai gerar dentro de mim e de você uma luta interior. Então é necessário perdoar. É necessário você deixar esse fardo que faz com que você caminhe por algum tempo em dificuldade, em angústia, para que você seja melhor. Então o egoísmo e o orgulho são sentimentos que levam-nos a pensar que a pessoa não é merecedora de perdão. Lembre-se que nós precisamos entender que Jesus nos perdoou e nós não merecíamos o perdão, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes nós não merecemos perdão e Deus disse, está perdoado? Porque é uma característica de Deus, uma característica de Jesus o perdão. Por isso eu e você precisamos ter esse caráter de Cristo impresso nas nossas vidas, impresso em nós, para que nós possamos ver e viver melhores do que as outras pessoas. Nós vamos precisar perdoar para que nós possamos ter esse caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, na oração de Jesus, em Lucas capítulo 11, de 2 em diante, ele diz que Deus nos perdoe conforme perdoamos os outros. Então, se você quer o perdão de Deus, se você deseja que Deus te perdoe dos seus pecados, daquilo que você está fazendo, você precisa aprender a perdoar, porque só recebe perdão quem perdoa. Então, eu e você, nós precisamos, a partir disso, afirmar que o perdão é vertical. Nosso relacionamento com Deus é vertical, é de baixo para cima, de cima para baixo. É assim, vertical é assim, de baixo para cima, de cima para baixo. O perdão primeiro vem de Deus na nossa vida e depois nós perdoamos os outros. Ou seja, o perdão vem de Deus para nós também perdoarmos os outros. Nós perdoamos as pessoas, Deus nos perdoa para nós perdoarmos também as pessoas. Então só pode ser atingido quando a gente pratica o relacionamento vertical, ou seja, quando eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa de baixo para cima, e aí eu posso perdoar a outra pessoa. Então eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, para que eu possa perdoar o meu próximo, certo? Então é o relacionamento vertical junto com o relacionamento horizontal. Isso parece aquela cruz que está ali, o vertical com o horizontal, e aí fica tudo mais certo. A cruz representa tudo isso. Nós precisamos entender o perdão para termos uma vida melhor. Só existe uma coisa que nos custa mais do que perdoar: o não perdoar. Ortenberg diz isso, e é uma frase muito importante. Se eu e você nós não perdoarmos, nós vamos custar de ter uma coisa que Deus tem para nós. Nós precisamos ver esse momento como um momento de alegria, poder perdoar as pessoas, não de tristeza, não de rancor, não de dificuldade. Nós precisamos imitar a Jesus. Então Jesus é um referencial a sermos imitados. Efésios 4:32 e Colossenses 3:13, nós somos convidados a perdoar como Cristo nos perdoou. E Ele nos perdoou primeiro. Essa é a maneira da gente entender, né, o perdão. Cristo nos perdoou primeiro, e esse perdão é incondicional e completo. Ou seja, incondicional é que não depende de pessoas, não depende de coisas, não depende de sentimentos. Deus não depende de nada disso para nos perdoar, Ele simplesmente nos perdoa. Então eu e você precisamos agir assim. Jesus nos perdoa sempre e independentemente do pecado que nós cometemos e de quantas vezes nós praticarmos o pecado, Deus está sempre pronto a nos perdoar. Então, Mateus 18, versículo 23 e 35, Jesus afirma a necessidade de se perdoar sempre, pois ele foi questionado por seus discípulos quantas vezes deveriam se perdoar uma pessoa.
Então, com a pergunta dessa, nós concluímos que os seres humanos querem justiça quando são machucados, mas quando machucam, clamam por misericórdia. Então, Jesus, nesse texto, quando os discípulos perguntam quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas, Jesus fala 70 vezes 7. Então nós temos que ter essa clareza na nossa vida, que nós devemos perdoar sempre. O perdão tem que ser algo normal na nossa vida, tem que ser algo frequente, tem que ser algo que faça valer a pena a nossa vida. Nós precisamos sempre entender que nós precisamos perdoar como Jesus perdoa. O perdão traz benefícios para a nossa vida. Então, o que não é perdão? Preste atenção para que você não cometa esse erro. O que não é perdão? Para não sermos confundidos pelos nossos sentimentos e pelo diabo, é necessário entender o que é perdão. Então, o que não é perdão? Não é esquecer, mas é lembrar e não sentir dor. Então, perdão é isso. Você não esquece aquilo que a pessoa fez, certo? Às vezes alguém falou mal de você, desgramou a sua vida, acabou com a sua reputação, e aquilo não era verdade. Então você precisa perdoar. Mas quando você perdoa, lembre-se, você não precisa esquecer, né? Então não é esquecer, é lembrar e não sentir dor. Quando você lembra daquela situação que alguém fez com você em um momento da sua vida, você não sente raiva, você não sente tristeza, você não sente dor, porque você perdoou. Essa é uma marca de quem perdoou, a marca de que você liberou o perdão de verdade. Então você lembra da situação, lembra do problema, mas não sente dor, não sente raiva, não sente desejo de vingança. E isso é importante. A segunda coisa não é reconciliação. Perdão não é reconciliação, pois não preciso passar a conviver com o meu ofensor. Lembre-se, quando você perdoa, você não precisa voltar a ser amigo. Não, mas tudo bem, aquela coisa. Não, você não precisa conviver com o seu ofensor. Você perdoou, e perdoar não é reconciliação, é perdão. Pastor, mas eu perdoei a pessoa morreu e eu não fiz aquilo direito, parece que eu não reconciliei com ela. Perdão é uma decisão, perdão não é reconciliação. Você não precisa passar a conviver com aquela pessoa mais, mas o importante é que você tenha liberado o perdão. A terceira coisa é que perdão não é um sentimento, é uma decisão. E essa é uma das coisas mais engraçadas que a gente precisa entender. Entender essa situação é muito importante. Tem muitas pessoas que chegam a falar para mim: pastor, eu não sinto de Deus, preste atenção naquilo que a pessoa diz, eu não sinto de Deus que eu preciso perdoar aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, perdoar não é sentimento. Eu não preciso sentir que eu devo perdoar, eu preciso tomar a decisão. Eu preciso decidir, vou perdoar, não importa o que ele me falou, não importa o que ele me fez, não importa se ele me lesou, se aconteceu alguma coisa comigo depois daquela situação. O importante é que eu perdoei. E perdoar é decisão. Decida perdoar. Não fique esperando um sentimento. Mas agora eu estou em paz para perdoar o meu irmão. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender que perdão é decisão. Então eu decido, perdoo e deixo para trás. A quarta coisa é que perdão não é obrigação, é mandamento. O mandamento é mais do que uma obrigação. Nós devemos fazer. Jesus nos mandou. Mandamento é algo, decreto do Senhor para nós. Nós devemos perdoar as pessoas, porque Deus disse que nós devemos perdoar as pessoas. Então nós precisamos entender isso no nosso coração. Você precisa perdoar para que você tenha o favor do Senhor, para que você tenha o Senhor na sua vida. E perdão não é condicional. Mas eu só perdoo, presta atenção, eu só perdoo se ele vier aqui, se ele falar comigo, se ele fazer isso, fizer aquilo. Não. Perdão não é condicional. Não tem condição para a pessoa perdoar, e não tem condição para que você venha a perdoar de verdade. Você só precisa liberar o perdão. Você só precisa entender que você vai ser perdoado quando você liberar o perdão. Então perdoar não é tirar as mãos, não é
Perdoar é tirar as mãos do pescoço do ofensor. Você precisa entender. Nós não precisamos ser pessoas que sejam bobos. Ah, não, pastor, mas se eu só ficar perdoando as pessoas, eu vou parecer um bobo, vou parecer uma pessoa inútil. Não. Você vai parecer cada vez mais com Jesus. Você vai ser cada vez mais parecido com Jesus. Jesus, num tempo que houve um tempo que os homens trouxeram uma mulher que foi pega em adultério. E naquele dia, aqueles homens trouxeram para que Jesus pudesse julgar aquela mulher. E Jesus, olhando, fazendo riscos no chão, se você ler a Bíblia vai estar escrito assim. Ele fala, pessoas dizem para ele assim: nós pegamos essa mulher adultéria, o que nós devemos fazer com ela? Então Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todos saem, e aquela mulher olhando para Jesus depois fala: e Senhor, o que eu vou fazer? Então Jesus pede para ela olhar em volta, quem está aí para te julgar? Ela fala: ninguém. Então Jesus fala: nem eu mesmo vou te julgar, né? Então vai e não peques mais. Nós precisamos ter essa clareza de Jesus. Jesus naquela hora, como bom judeu, ele podia tacar a primeira pedra, apedrejar e dizer: é verdade, tem que apedrejar, tem que fazer isso, mas não. Jesus começa a dar o entendimento para nós que é necessário que liberemos o perdão. O perdão é algo que só quem tem o caráter moldado por Jesus vai conseguir fazer. Então, a consequência da falta de perdão é algo importante que a gente possa entender. Então, Satanás ganha terreno na nossa vida quando eu não perdoo. Satanás começa a agir na nossa mente, no nosso coração. E Satanás começa a fazer as coisas que ele sempre faz. Satanás não é criativo, ele usa as mesmas coisas. Ele fala: é verdade, você não pode perdoar aquela pessoa. Veja o trauma que ela causou na sua vida. Veja o problema que ela criou no seu coração. Veja uma ferida que ele fez. E aí você começa a ser tomado por um sentimento que não é bom, e Satanás começa a ganhar terreno. E aí você começa a criar ira, cólera, e começa a ter pensamentos que não são do Senhor. Então, a segunda coisa é que Satanás bloqueia, é bloqueado a nossa oração e é nos impedido de crescer. Então, se você não perdoa, você tem a sua oração bloqueada. Deus não ouve a sua oração. Deus não tem como ouvir, porque você não tem como chegar a Deus se não for limpo, perdoado. Então você precisa perdoar. Você precisa entender que essa é uma consequência da falta de perdão. A outra coisa é que a falta de perdão gera raízes de amargura. Então, quanto mais velha a raiz, mais difícil de ser arrancada. Você já arrancou alguma árvore antiga da sua casa ou de algum lugar? E isso é tão difícil, porque quanto mais antiga é a árvore, mais ela tem raízes profundas. Então, nós precisamos entender que Paulo está falando aos hebreus que a raiz de amargura é um problema. Quanto mais profunda a raiz, você tem que cavar mais, tirar mais terra, fazer mais esforço. Então, não deixe criar raízes, a amargura na sua vida por causa da falta de perdão. Então você precisa trazer no seu coração, na sua mente, o perdão do Senhor Jesus, para que você não crie raiz de amargura. E trazendo raiz de amargura para a sua vida, você vai ter mais e mais problemas. Eu sempre digo assim: a pessoa que não perdoa, ela tem duas coisas que ela deve fazer. Ela tem dois trabalhos, eu falo. Então, o trabalho de não perdoar e depois perdoar, porque não tem outra coisa que se deve fazer a não ser perdoar. Você vai ter dois trabalhos, de não perdoar e de perdoar, porque é necessário. A quarta coisa é que se você não perdoa, você perde a paz. Você já foi perturbado? Quero perguntar para você. Você já ficou perturbado por uma situação que alguém deveria te pedir perdão, que alguém te magoou, que alguém fez algum mal para você? Provavelmente você ficou perturbado. Você ficou perturbado.
e essa perturbação é falta de paz. Então, se você vive mal, se você dorme mal, se você acorda mal, não pelos problemas de saúde ou problemas da vida, certo? Você não pode confundir isso, mas porque você não consegue perdoar, pensando naquela pessoa que te ofendeu, pensando qual que é a resposta que você vai dar para ela agora, pensando o que você vai falar para ela, ou pensando se você vê ele na rua, você vai atropelar, você vai passar por cima, você vai ofender, vai tacar alguma coisa naquela pessoa para descontar sua raiva. E isso é falta de perdão, e você não vai ter paz. A paz é uma promessa de Deus para a nossa vida. Paz é algo que só aqueles que têm o Espírito Santo, só aqueles que foram moldados e mudados pelo Senhor, que vão conseguir ter paz. Então você precisa entender a paz do Senhor na sua vida. E entendendo a paz, você também consegue ser um perdoador. Então a quarta coisa é que você que não perdoa, você não tem paz. E a outra coisa é que a falta de perdão também atrai enfermidades. Se você tem alguma enfermidade, você tem alguma coisa que alguma coisa, isso é até científico, tá bom? A pessoa que tem úlcera no estômago, algumas coisas assim, câncer, por falta de perdão. A pessoa cria algo dentro dela, porque no consciente dela, no subconsciente dela, ela está amargurada e assim por diante. E isso gera doenças nas pessoas. Então nós precisamos entender. Se você analisar a vida de José, José é um exemplo do homem perdoador. José que teve a vida através dos seus irmãos, a vida dele começou a ser ruim porque os irmãos eles estavam com inveja de José. E José foi jogado no buraco, na cisterna, depois foi vendido como escravo, depois chega no Egito, ele sofre muitas coisas, depois ele vira governador. Então José, ele poderia ter optado pela amargura, por odiar os irmãos, por odiar também a família, e porque tudo aquilo aconteceu com eles por causa de algo que os irmãos tinham dele, que era inveja. Então a esposa do seu chefe acusou indevidamente, copeiro do rei prometeu ajudá-lo e esqueceu dele. E apesar de tudo isso, José decidiu perdoar, pois ele entendia que perdoando ele agradaria mais o Senhor do que deixando de perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Quando José teve a oportunidade de poder fazer o mal para aquelas pessoas que tinham agido mal com elas, ele resolveu perdoar. E isso foi muito importante, porque José pôde viver a plenitude do Senhor na sua vida. Ele pôde viver tudo aquilo que Deus tinha para ele e mais. Foi até registrado a história dele na Bíblia, por causa da atitude perdoadora de José. José foi um homem que perdoou e teve tudo aquilo que era necessário para viver uma vida boa, depois de ter perdoado os irmãos. Agora eu e você precisamos aprender a praticar o perdão. Geralmente nós temos a tendência, meu irmão, minha irmã, de sermos radicais com os outros e flexíveis conosco. Porém, nós não podemos agir dessa maneira. Você precisa ser radical com você mesmo e flexíveis com as outras pessoas. A gente precisa ter compaixão das pessoas. A gente precisa ser semelhante a Jesus, que nos fez livres pelo seu perdão, o fruto do seu amor incondicional. Então libere as pessoas das amarras geradas pela ausência de perdão. Deus nos perdoou e logo nós não temos direito de prender o perdão na nossa vida. Pessoa alguma tem a oportunidade ou tem o direito de prender a outra pessoa por causa da falta de perdão. Você precisa perdoar. A chave na nossa vida para libertar-nos de algo importante, da amargura e todas essas coisas na nossa vida, é o perdão. Então use essa chave, a chave do perdão,
para liberar o ofensor, liberar o ofendido, liberar as pessoas de serem presas por coisas que elas fizeram, e você, muito mais você, ser preso por coisas que não vão te fazer bem na sua vida. Então, o desejo de Deus é que eu e você sejamos treinados todos os dias para nós perdoarmos as pessoas, para que nós possamos ser perdoados, amém? Que isso seja uma lição no nosso coração. Através disso, nós podemos ser perdoados, através de Jesus, através do seu poder, do seu perdão. Nós vamos ser perdoados, e você também precisa exercitar o perdão na vida das pessoas. Se você precisa liberar perdão, agora é a hora, esse é o momento. Você precisa ter essa clareza no seu coração. E então, o processo de perdão, ele exige de nós arrependimento. Primeiro, nós precisamos nos arrepender, deixar para trás o perdão, deixar para lá e entender que é necessário isso na nossa vida. A segunda coisa é confissão. Eu preciso confessar. Eu preciso, nesse tempo, falar com o Senhor, abrir o meu coração, rasgar o meu coração para o Senhor, confessar esse problema. E outra, se você precisa, se você deseja, fale com o seu líder de célula e confesse também isso, para que Deus possa te ajudar. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar uns aos outros, né, para que haja perdão. Então, esse é um tempo também que você pode confessar ao seu líder e ser ajustado para que você alcance também o perdão. E a terceira coisa é restituição. Deus vai nos abençoar, restituir a nossa conexão com o Senhor, restituir aquilo que é necessário na nossa vida, para que nós possamos viver melhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda, se você perdoar, praticar o perdão todos os dias na sua vida, você vai viver bem melhor, da melhor maneira possível, porque você vai estar sendo a imagem e semelhança de Jesus, de Deus. Então você vai ter a oportunidade de ser melhor a cada dia. O desafio dessa aula para você é: ore e procure pessoas que você precisa pedir perdão. Libere primeiro perdão ao seu coração, no seu coração, pelas pessoas que te ofenderam, e depois vá e peça perdão para aqueles que você também ofendeu, para que você possa ver como é bom, para que você possa, em nome de Jesus, viver isso no seu coração. Liberar perdão, meu irmão, minha irmã, é tão bom, é tão gostoso você se sentir perdoado e liberar perdão. Então faça isso. Eu quero orar com você nessa hora. Deus, eu peço que o Senhor manifeste o seu poder, do seu amor, do seu perdão na vida dos seus filhos e filhas que estão vendo essa aula, e que eles tenham essa característica, ó Pai, de perdoadores, de homens e mulheres que perdoam e são perdoados pelo Senhor. Que essa característica seja essencial, Senhor, na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser parecidos com o Senhor. Que a falta de perdão não seja algo constante na nossa vida, mas que nós possamos ser perdoadores, perdoar e ser perdoado. Ó Deus, que o perdão seja uma prática nas nossas vidas, ó Deus, crescente, recorrente, até que vire normal nas nossas vidas. Que nós possamos ser pessoas perdoadoras, que esse sentimento de perdoador seja incutido na nossa mente, no nosso coração. Desde já é que eu te peço e abençoo cada um dos seus filhos e filhas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e que você possa ser perdoador a cada dia mais. Meu irmão, minha irmã, nós vamos estar encerrando quase a próxima aula, é a última aula, e que você possa fazer todas as aulas. Nós vamos passar por um período da prova, e que você possa estar estudando em nome de Jesus e fazendo todas as tarefas. Então, mande a tarefa lá no grupo para que a gente possa corrigir elas, e que você possa, em nome de Jesus, também fazer a prova e se ajeitar para que a gente possa estar prontos para o nosso reencontro, e que você possa ser uma pessoa melhor, um líder melhor, ter um caráter de Cristo imprimido no seu coração, na sua mente, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço.